Nintendo New 3DS XL. Se você tem um desses e está com problema nos botões superiores LR, LZ e RZ, então me acompanha nesse vídeo que eu vou te mostrar um passo a passo muito simples de como fazer a substituição desses botões e resolver esse problema fácil. Vem comigo! Fala gamer, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Fangames RJ, eu sou Alex Machado, é um grande prazer estar aqui falando com você. E para nossa tarefa de hoje nós temos a missão de trocar os botões superiores do Nintendo New 3DS XL. Bom, a geração New 3DS existem três modelos, o modelo New 3DS, o modelo New 3DS XL e o modelo New 2DS XL. Que no caso o número 2 é utilizado para referenciar que a sua tela não exibe imagens em 3D, mas ele é sim da geração New 3DS. Então, reforçando, o que nós iremos fazer hoje é o modelo New 3DS XL, esse modelo que eu estou deixando na tela marcado aí para você. Bom, os botões superiores são na verdade um conjunto que agrupam os botões LR, LZ e RZ, e são eles que iremos trocar hoje. Mas Alex, eu só estou com problema no botão RZ. Posso trocar somente ele? Não. Para trocar o botão RZ, você vai ter que trocar o botão R junto. Isso porque eles são integrados, eles são juntos na mesma peça. E isso se repete do outro lado. Ou seja, se você estiver com problemas no botão L, você terá que trocar também o botão LZ. Outro detalhe é que dificilmente você conseguirá comprar somente um conjunto. Somente um dos lados, geralmente é vendido todo o conjunto, LLZ, R e RZ. Bom, mas antes da gente partir para a ação, eu tenho aquele recado que sempre passo aqui para vocês. Aquelas duas dicas que eu considero imprescindíveis para que tudo dê certo e nada saia do controle. E se você não tem experiência em abrir ou desmontar um console, é importantíssimo você seguir essas dicas. Primeira dica, não tenha pressa. Acho que todo mundo aqui conhece a expressão "a pressa é inimiga da perfeição". Se você não tem experiência em abrir ou desmontar um Nintendo New 3DS XL, a minha sugestão é que você primeiro assista esse vídeo sem tocar no seu aparelho por pelo menos uma vez. Se puder assistir mais de uma vez, melhor ainda. Não pule o vídeo, assista o vídeo na íntegra. Cada detalhe é muito importante para que o resultado final seja de nota 10. E por que isso é importante? Simples. Se você nunca abriu ou desmontou o Nintendo New 3DS XL, você precisa se familiarizar com todo o processo. Então, a cada vez que você assiste o vídeo, você vai masterizando esse processo e vai ficando mais experiente. É muito importante você entender que se você quer economizar dinheiro fazendo você mesmo, você vai precisar investir tempo. Invista tempo, economize dinheiro. Segunda dica, ferramentas adequadas. Pessoal, por favor, não tente adaptar ferramentas, use somente as ferramentas corretas e adequadas para o processo de reparo. Faca não é chave de fenda, além de ser perigoso, não vai funcionar como deve. Não tem as ferramentas adequadas? Compre, não quer comprar? Então não faça, porque vai dar errado. E quais são as ferramentas que vamos utilizar nessa nossa tarefa de hoje? Vamos falar sobre isso agora mesmo. Vamos lá para a mesa que eu vou mostrar para vocês quais ferramentas vamos utilizar. Fala pessoal, bom, vamos lá. As ferramentas que nós vamos utilizar nessa nossa tarefa de hoje aqui, ó, poucas ferramentas, tá? Pouca coisa que a gente vai precisar para fazer esse nosso reparo de hoje. Nós vamos precisar aqui de uma chave Phillips 1.5 ou 2.0, uma pinça ponta fina, tá? De preferência ponta fina, ok? Uma espátula reta, essa ferramenta aqui, ela de um lado é uma espátula e do outro uma ponteira, o que também é muito útil para a gente nos nossos reparos, né? E os botões que nós vamos fazer a substituição, né? O L, o R, LZ e RZ, como eu falei para vocês, é um conjunto, né? E aí pessoal, é o seguinte, bom, como eu sempre faço aqui nos vídeos, se você aí não tiver
essas ferramentas, for comprar, se você quiser, nós já temos lá no nosso site fangamesrj.com.br. A gente já tem o kit com as ferramentas, as principais ferramentas que se utiliza para fazer aí pequenos reparos e manutenção em videogames portáteis, né? Somente com esse kit aqui você já consegue fazer reparos aí em New 3DS, New 2DS, até o próprio 3DS também, Nintendo Switch, PS Vita, PlayStation Portal, o Steam Deck, a versão LCD, Asus ROG Ally, tá? Só com esse kit aqui já é possível fazer aí pequenos reparos aí, manutenção nesses portáteis que eu mencionei aqui, tá? Então, se você quiser aí comprar conosco, agradecemos. Acesse aí fangamesrj.com.br e lá você encontra esse kit, tá? Bom, seguindo aqui para o nosso reparo de hoje, primeira coisa que a gente... deixa eu mostrar para vocês aqui primeiro, né? Vamos ligar aqui o console, que eu quero mostrar para vocês o botão que não está funcionando, né? Vamos lá. Aqui, ó, a gente pode testar os botões de ombro aqui, o L e o R, ele sobe aqui, ó, a câmera, né? O L e R estão funcionando. E aí o LZ e o RZ, a gente faz a mudança de página aqui, né? Então eu vou mudar para um lado, ó, mudei de página apertando aqui o RZ, mas na hora de voltar eu não consigo voltar, né? Ele não está voltando, eu tenho que voltar aqui na mão, né? No touch, na verdade, né? Ele não volta, ó. Se eu apertar o RZ, ele avança, mas o LZ não volta, tá? Então a gente vai trocar os dois, no caso aqui, para facilitar o vídeo aí, mostrar para vocês. De repente o seu tá com problema do lado direito, não do lado esquerdo, então já vou fazer o vídeo trocando os dois, ok? Deixa eu desligar ele aqui. E agora sim, vamos aqui abrir o nosso console, começar a tirar essa primeira tampa aqui. Esse aparelho só está com um parafuso, o outro ele está sem, tá? Então a gente vai afrouxar aqui os parafusos, se o seu tiver com os dois aí, tá? Por aqui, ó, tem uma ranhura aqui, tem um espaço. Depois que você afrouxar os dois botões, por esse espaço aqui você vai levantar aqui, ó, levanta um lado, pelo outro lado aqui, ó, levanta o outro, já está solta a tampa. A tampa você puxa ela para cá depois por causa do conector P2, P3 que está aqui. Então quando você levantar esse lado aqui, você puxa ela para cá que ela já sai, ok? Vamos agora retirar o cartão de memória, tá? E se tiver o seu aí com jogo, se tiver com jogo no slot, retira o jogo também. E a caneta, se tiver. Esse aqui tá sem a caneta, mas se o seu tiver com a caneta, retira logo, porque ela vai cair quando você puxar a tampa, tá? Vamos tirar aqui a bateria. E agora a gente vai retirar os parafusos da tampa traseira aqui. E aí, pessoal, muito importante a dica que eu vou passar para vocês agora é que nesse momento aqui do vídeo da montagem e desmontagem do console, é muito importante que você não pule o vídeo, tá? Geralmente os consoles portáteis têm parafusos de tamanhos diferentes, né? E na hora de fechar, se você colocar parafuso no lugar errado, vai dar problema, né? Então é importante que você não pule o vídeo nessa parte de montar e desmontar o console, né? Na parte de desmontar, fazer o reparo e depois remontar o console, tá? Bom, tiramos aqui todos os parafusos da carcaça. Agora a tampa já está solta. Só que nesse momento aqui você não puxa a tampa não, tá? Você vai virar ela aqui, ó. E aqui nós temos os dois. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Os dois cabo flat dos conjuntos aqui, ó, presos na placa, né, por um conector. Então aqui você vai
levantar ele. Ó, agora sim eu soltei a tampa. E é aqui que nós vamos trabalhar, tá? Na tampa. Deixa o console aqui do lado. Deixa o console aqui pro lado. E vai ser aqui que nós vamos trocar os botões L e R, tá? Então vamos começar aqui pelo botão L, né? Então ao contrário, então esse daqui é o L. Ó, já tirei os dois parafusos que tem aqui. Agora a gente vai puxar com cuidado. Ó, pronto, soltou. É isso aqui que a gente precisa trocar, tá vendo? Esse daqui tá quebrado. Ele não para de balançar. Deixa eu ver se eu consigo aproximar para vocês aqui para mostrar. Ó, esse aqui ele tá quebrado. Esse botão aqui ele tá inteiro, mas o daqui tá quebrado. E como eu falei para vocês, ele é um conjunto. Não tem como trocar um sem não trocar o outro, tá? Então deixa ele aqui de lado. Vamos pegar aqui os que vamos colocar, né? O novo. É esse daqui que a gente vai colocar do lado esquerdo, né? Esquerdo porque está ao contrário. Tá vendo? Ele tem o mesmo desenho aqui, né? O mesmo tamanho, melhor assim dizendo. Tá? Então aqui é muito simples, ó. Simples e intuitivo. A gente vai pegar aqui, ó, e vai encaixar aqui. Depois a gente vai colocar ele aqui no lugar dele aqui. Vamos lá. Aqui, agora a gente precisa encaixar aqui. Pronto. Já está encaixado aqui o L e LZ. Agora a gente põe os dois parafusos aqui no lugar. É muito simples, muito fácil e rápido, mas mesmo assim precisa de atenção, tá, pessoal? Atenção e cuidado. Agora a gente vai trocar o lado direito, né? Lembrando que ele está invertido. Então a gente vai trocar aqui agora o lado direito. Vamos tirar aqui dois parafusos também. E a gente vai puxar aqui, ó. Deixa eu segurar aqui. Para mim tá virado, eu preciso mostrar isso bem para vocês. Então tô numa posição meia ingrata aqui para mim. Ó, pronto, saiu. Mesma coisa, né? Vamos cheirar esse daqui. Esse daqui ele tem uma pequena ranhura ali, para encaixar vai ser um pouquinho mais difícil, mas também nada demais, tá? Então a gente vai pegar a mesma situação, ó, um por baixo e o outro aqui por cima. Só que ele tem um encaixezinho aqui perfeito aqui, ó. Deixa eu mostrar um detalhe a mais que tem nesse aqui que não tem nesse daqui, ó. É essa aba que tem aqui, em que a plaquinha do botão vai ficar ali por baixo. Ela não pode ficar por cima, tá? Essa aba aqui, ó. Ela tem que ficar por baixo, ó. Se ficar por cima, o botão não vai encaixar direito, tá? Então ela fica por baixo. Colocamos aqui, agora a gente leva lá para o lugar. Ó, soltou aqui o botão, não tem problema. Se soltar, a gente põe no lugar novamente. Ó. Vamos retirar aqui, peraí. Deixa eu encaixar primeiro aqui o botão, isso pode acontecer com vocês. Atenção na mola aqui, ó. Pronto.
Agora está no lugar. Vamos colocar agora a peça de volta. Ó, encaixou, tá encaixadinho, só apertar aqui, ó, o botão vai e volta, ó, encaixado. Agora é só a gente colocar os dois parafusos ali. E tá feito a substituição dos 4 botões no caso, né? Agora vamos colocar de volta. Perdão, vamos colocar ele de volta. Aqui nessa parte pode ser um pouquinho mais complicado para você, um pouco mais chato, né? Vamos dizer assim, não é complicado. Isso aqui é um conector que a gente precisa encaixar aqui, nesse conector aqui. Tá? Então você vai virar na posição e vai brincar é como se fosse de Lego, né? Vai tentar encaixar, vai virar ele, ó, e com a mão, com o dedo, né? Perdão, vai procurar o encaixe dele aqui, ó. Ó, encaixei. Tá? A mesma coisa o outro lado, tá? Cuidado só para não esticar muito, para não ter o risco de arrebentar o flat do botão, tá? A mesma coisa aqui, ó. Ó, já encaixou. Perfeito? Agora, para fechar, para colocar a tampa, a gente começa a colocar pelo conector P2, P3. A gente começa aqui, ó. E daqui a gente vai para lá, né? Ó, encaixou aqui, aí eu posso fechar aqui a tampa, tá? Eu vou colocar aqui somente um parafuso aqui em cima, mas eu não vou fechar ele todo ainda, porque a gente vai testar os botões para ver se está tudo ok, porque se tiver algum problema a gente não termina de fechar o console, a gente volta para ver o que está havendo, né? Então vamos colocar aqui o cartão de memória. Se o seu for desbloqueado, é essencial que você coloque o cartão de memória antes de ligá-lo, a bateria, e vamos ligar aqui o console. Ó, a bateria não deve estar bem encaixada, vamos ver aqui. Ele não quis ligar, ele tá... Agora sim. Espero que a bateria não solte aqui, porque está sem a tampa. Vamos lá. Botão R. Ó, funcionando. Aparece aqui, ó. Botão L. Também funcionando. E agora a gente vai para o RZ. Ó, avançando. E o LZ retrocedendo. Ó. Agora está funcionando os 4 botões, né? Vamos abrir a câmera aqui, ó. Tiramos a foto com o R e com o L, tudo ok. Então agora a gente pode sim terminar de fechar o console, né? Vamos aqui desligar e vamos terminar de fechar o nosso console aqui. No caso do Nintendo New 3DS XL, não existe aqui na tampa parafusos de tamanho diferente. Então, nesse caso aqui é mais tranquilo. Se eu fosse tirar a placa do lugar, aí sim teria outros parafusos ali de tamanhos diferentes, né? Mas aqui é um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim é preciso atenção aí, tá? Na hora de fechar o console, tá? Vamos para o último parafuso. Vamos colocar a nossa tampa.
Ó, tá encaixado. Tudo encaixadinho, perfeito. Tudo funcionando perfeito. Botões LR trocados, tudo ok, aparelho novo de novo. Se você tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo desse vídeo, deixa aí nos comentários que eu volto aqui para te ajudar. Esse vídeo ajudou na resolução do seu problema? É óbvio que eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, é claro. Toda semana temos aqui um vídeo novo para falarmos de PS Vita, Nintendo Switch, New 3DS, Steam Deck, ROG Ally, PlayStation Portal e tantos outros. Então, ó, não deixa de se inscrever que temos muito conteúdo pela frente. Ah, e se você tem Nintendo Switch, eu tô deixando para você aqui a indicação de um vídeo trocando o analógico do Nintendo Switch. Eu vou ficando por aqui, espero revê-lo em um próximo vídeo. Valeu!